Olá, esse é o lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e na aula de hoje nós vamos falar sobre Congresso Nacional, Senado, Câmara, comissões parlamentares. Na aula de hoje a gente vai analisar a estrutura do Congresso Nacional, como ele é formado, suas câmaras, na verdade, Câmara chamada Senado e Câmara chamada Câmara dos Deputados. Comissões parlamentares, suas competências. Processo legislativo vai ficar para a próxima aula, porque esse tema é um pouquinho extenso e tem muitos detalhes para a gente ver, ok? Vamos começar pela estrutura do Congresso Nacional. Olha lá. Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Nesse momento a gente tem que observar o seguinte, o Congresso Nacional no Brasil, ele é bicameral. Anota essa palavrinha, bicameral. O Congresso Nacional no Brasil, ele é bicameral. Por que bicameral? Porque possui duas câmaras, uma Câmara chamada de Senado e outra Câmara chamada Câmara dos Deputados. Rodrigo, posso chamar Senado de Câmara? Nessa teoria bicameral do Legislativo Federal você até pode, mas é lógico, o correto, o tecnicamente adequado para a tua prova e para você memorizar é que Senado é um dos órgãos do Legislativo e a Câmara dos Deputados é outro. Essa composição com dois órgãos legislativos formando um só, nós chamamos de bicameral. É a teoria bicameral que tem origem inglesa. Na Inglaterra existia duas câmaras, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Essa teoria foi trazida para os Estados Unidos e dos Estados Unidos veio para o Brasil. Detalhe. Historicamente, o sistema bicameral que compõe o Legislativo Federal brasileiro, ele tem origem histórica na Inglaterra. Tudo bem? Tranquilo? Anotado isso, né? O sistema bicameral, ele nasceu na Inglaterra, Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, ou então Câmara Alta e Câmara Baixa. Por quê? Porque existia uma divisão muito nítida entre classes sociais. A burguesia europeia, em especial na Inglaterra, não tinha acesso à produção de normas, ao legislativo, né? E foi uma reivindicação do movimento liberal da época ter acesso à produção de leis. Porém, a Câmara Legislativa inglesa era reservada apenas para os nobres, para os lordes, e eles não entendiam como correta essa mistura entre burguesia e nobres. O que foi que aconteceu? Eles tiveram que criar duas câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Adivinha quem que compôs a Câmara Baixa? A burguesia, os comuns, como assim era dito, e a Câmara Alta, os lordes, os nobres, aqueles que por vocação hereditária já eram legisladores, né? Esse sistema bicameral, ele foi levado para os Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos ele não foi adotado exatamente igual. E esse é um ponto muito importante. O sistema bicameral norte-americano é diferente do sistema bicameral inglês. Existe essa diferença. No Brasil, atualmente, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 adota o sistema bicameral norte-americano. Então, olha só, essa é uma dica bacana para a tua prova, uma dica bacana para os teus estudos. Pensa o seguinte, sistema bicameral, origem. Sistema bicameral, origem, Inglaterra. Tudo bem? Sistema bicameral, origem, Inglaterra. Sistema bicameral adotado pela Constituição Federal de 88. Sistema bicameral norte-americano. A Constituição Federal de 1988 adotou o sistema bicameral norte-americano. Porém, tanto o sistema bicameral vigente no Brasil hoje como o norte-americano possuem origem na Inglaterra. Tudo bem? Isso é uma dica importante. Você tem que saber a origem, tem que saber qual nós adotamos. Nós não adotamos o sistema bicameral idêntico ao inglês. Nós adotamos o sistema norte-americano. Porém, ambos têm origem na Inglaterra. Tranquilos? Vamos em frente, meu amigão, minha amiga, vamos lá? Esse sistema bicameral nos traz legislatura de 4 anos e a observação que legislatura é diferente de mandato. Esse é um outro ponto bem legal. Legislatura. O que é uma legislatura? É um período de 4 anos que o Legislativo Federal brasileiro conta. Se você abrir a página do Senado ou da Câmara, você vai verificar
que lá na página da internet, que vai existir uma indicação sobre qual é a legislatura que está rolando nesse ano. Legislatura número 190, digamos assim, por exemplo. Legislatura é diferente de mandato. Mandato é o tempo que determinada pessoa vai ficar no cargo eletivo, cumprindo seus afazeres, que são muitos. Você bem sabe que todo legislador trabalha pra caramba. Os caras nem férias têm. Lembra disso, o legislador não tem férias. Você, trabalhador, você que quer ser concurseiro, ou melhor, servidor público, concurseiro você já é, né? Você que quer ser servidor público, você vai ter férias, vai ganhar 1/3 ainda quando for usufruir suas férias. Legislador não tem isso. Legislador não possui férias. Dá dó, né? Eu tenho dó. Eu me compadeço com a dificuldade de trabalho dessa gente. Então, olha só. Legislatura no Brasil, 4 anos. Legislatura no Brasil, 4 anos. Tanto faz se é para o Senado ou para a Câmara dos Deputados. A legislatura é sempre de 4 anos. Legislatura é diferente de mandato. Legislatura é diferente de mandato. A legislatura é sempre de 4 anos. O mandato de quanto tempo é? Deputados federais, 4 anos. Senadores, 8 anos. Então, muito cuidado. Mandato, com T, de trator. Mandato, 4 anos, deputado federal. 8 anos, senador. Senador tem um mandato de 8 anos, ao passo que o deputado federal tem um mandato de 4 anos. Ok? Legislatura, sempre 4 anos. Sempre. Tanto faz para senador como para deputados federais. Congresso Nacional ele é dotado de poderes. Assim como o Executivo, assim como o Judiciário, todas as funções de Estado são dotadas de poderes. Vamos dar uma olhadinha nos poderes do Congresso Nacional? Aqui na tela, olha lá. Convocatório, previsão no artigo 50. Petitório, previsão no artigo 50, parágrafo 2º. Investigatório, previsão no artigo 58, parágrafo 3º. Olha só. Poder convocatório. Convocatório vem de convocar. Convocação. O Congresso Nacional pode convocar ministros, pode convocar cidadão, pode convocar autoridades para prestar esclarecimentos perante o Legislativo Federal. Digamos que existe uma crise de energia elétrica. O Congresso Nacional pode convocar o diretor-geral da Anatel, ou melhor, da ANEEL, para que ele preste informações do porquê da crise da energia elétrica. Poder petitório. Lembram lá no artigo 5º, quando nós assistimos às aulas do artigo 5º e falava do direito de petição, que é o direito de pedir aos órgãos públicos uma providência em razão de alguma ilegalidade? Esse direito petitório ele é reproduzido aqui na Constituição, no artigo 50, parágrafo 2º, para o Congresso Nacional. Só que ele não é idêntico àquele. Aquele direito petitório que nós temos lá no artigo 5º é direcionado para o cidadão ou pessoa jurídica de direito privado, que pode pedir aos poderes públicos uma providência. Olha só, pode pedir aos poderes públicos uma providência. Aquele lá do artigo 5º é o direito de pedir. Se eu estou pedindo, eu posso obter 2 respostas, não é? Sim, defiro o seu pedido. Não, indefiro o seu pedido. Pedir sempre comporta 2 respostas da pessoa que vai receber o seu pedido, um sim ou não, uma resposta positiva ou negativa. Esse poder petitório do Congresso Nacional não é assim. O poder petitório do Congresso Nacional, na verdade, é um poder requisitório. O Congresso Nacional requisita informações, requisita documentos. Por que requisita? Porque requisição é diferente de petição. Pedir autoriza 2 respostas, um sim ou não. E a requisição? Requisição é ordem. O Congresso Nacional dá uma ordem. Eu quero o documento X. E o documento X vai ter que ser entregue. Não existe opção do destinatário da ordem dizer não ou recusar. Se houver recusa, a situação pode ficar muito complicada. Tanto para o Congresso Nacional, como para quem está pedindo, como para quem está recebendo o pedido. Por quê? Porque negar, não se sujeitar a uma requisição do Congresso Nacional,
caracteriza crime. Além disso, pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Então vejam só, o Congresso Nacional, embora a Constituição diga que ele tem poder petitório, na verdade você deve entender como poder requisitório, ou seja, ele pode ordenar que determinada informação ou documento lhe seja apresentado. É lógico, esse poder requisitório encontra limites nas garantias fundamentais como a inviolabilidade domiciliar, limite nas garantias fundamentais como a inviolabilidade de sigilo telefônico, de dados e por aí afora. Mas vejam só, o Congresso Nacional ele é dotado de poder requisitório. Rodrigo, na minha prova aparece lá petitório. Está errado? Não, não está errado. Por que não está errado? Porque o texto da Constituição fala em poder petitório. Fala do poder do Congresso Nacional pedir determinada informação. Porém, a interpretação mais adequada é que o Congresso Nacional pode requisitar. Então, se aparecer na sua prova poder petitório, é porque o examinador está pedindo a decoreba do texto da Constituição. Então, você vai dizer que petitório está correto. Agora, ele pode montar uma questãozinha e te apresente lá requisitório. Vai estar certo também. Rodrigo, se aparecer petitório numa alternativa e requisitório na outra, aí você xinga o examinador porque ele está de sacanagem com você, né? Você vai ter que tomar o seguinte cuidado. Você vai ter que observar, nessa situação extrema, se o examinador quer a decoreba do texto da lei. Porque se ele está te pedindo a decoreba do texto da lei, você vai ter que marcar petitório. Agora, se ele te deixou o espaço para uma alternativa completamente correta e colocou requisitório, vai firme nessa, porque ele na verdade está trabalhando com raciocínio, está trabalhando com interpretação e ele quer saber se você sabe pensar, tá? Então são dois tipos de questõezinhas que você pode encarar. A questão de decoreba, que de repente tem lá petitório sim, e uma questão de raciocínio, uma questão de saber interpretar o texto constitucional. Tranquilo? Beleza, né? Nada demais por enquanto. Vamos adiante. Poder investigatório. O Congresso Nacional é dotado de poder investigatório? O Congresso Nacional ele é dotado de poder investigatório, sim. Mas a gente vai analisar o poder investigatório do Congresso Nacional quando nós formos trabalhar com comissões parlamentares de inquérito. CPI, tá lembrado dela? Já ouviu falar, né? CPI tá sempre na mídia, tá sempre falando dela. Vejam só. As comissões parlamentares de inquérito nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente na nossa aula. Por enquanto, basta que você saiba o seguinte, que o Congresso Nacional ele é dotado de poder convocatório, petitório e investigatório. Vamos em frente? Atribuições do Congresso Nacional, artigo 48 da Constituição da República. Lá no artigo 48 você vai encontrar as atribuições do Congresso Nacional. Olha só, trata das matérias de competência da União. Lembra quando a gente estudou divisão de competências do artigo 21 ao 24 da Constituição da República? Lá nós encontramos competências exclusivas, competências privativas, comuns e concorrentes, todas da União, algumas dos estados e municípios e também do DF. Quando o Congresso Nacional atua, ele está atuando nas competências da União. Essas competências que o Congresso Nacional trabalha, previstas no artigo 48, são competências que possuem participação do presidente da República. A gente já vai ver isso. Mas olha só, essas competências exercidas com participação do presidente da República, nós estamos falando da sanção ou do veto presidencial. Aqui comigo. Quando o Congresso Nacional elabora, discute um projeto de lei, vota um projeto de lei, prevista aqui no artigo 48 como sua competência, esse projeto de lei, depois de votado, discutido, reavaliado, votado muitas vezes outra vez, ele é encaminhado ao presidente da República pronto e acabado. O presidente da República poderá sancionar, dizer, assino embaixo desse projeto de lei e agora passa a ser lei, ou poderá vetar. Caso ele vete, esse projeto de lei retorna para o Congresso Nacional e aí é uma outra história. A gente vai ver isso lá no Congresso, lá no processo legislativo. Quando a gente trabalhar processo legislativo, nós vamos analisar pontualmente se vai e vem do projeto de lei para a Presidência da República o seu retorno, quando é o caso, para o Congresso Nacional e o que o Congresso Nacional tem que fazer. Mas por enquanto nós temos que saber o seguinte, o Congresso Nacional possui competências. Competências em que há participação do Presidente da República, como é o caso das competências do artigo 48, em que o Presidente da República pode sancionar
ou vetar o projeto de lei, e de outro lado nós temos competências exclusivas do Congresso Nacional. Nessa oportunidade o presidente da República não participa de absolutamente nada, só o Congresso Nacional é que atua, ok? Beleza? Não há sanção nem veto presidencial. Tenho exceção para essas competências do artigo 48, é exatamente aquilo que a gente falou, nas competências exclusivas e privativas do Congresso Nacional, como está aqui, artigo 49, 51 e 52 da Constituição da República. E aí eu vou te pedir o seguinte, anota aí no teu material de estudo 4 artigos, anote esses 4 artigos porque eles são muito importantes. Artigo 48, artigo 49, artigo 51 e o artigo 52, todos da Constituição da República. Rodrigo, por que você está pedindo para eu anotar? Artigo 48. Aqui no artigo 48 eu tenho competência com participação presidencial. Artigo 49, não há participação presidencial. Artigo 51, não há participação presidencial. E artigo 52 também não há participação presidencial. 48, competência do Congresso Nacional. 49, competência exclusiva do Congresso Nacional. 51, competência privativa da Câmara dos Deputados. 52, competência privativa da Câmara dos Deputados. O que é que tem de importante nesses 4 artigos? Primeiro, a classificação que a gente acabou de verificar. Competências abertas do Congresso Nacional, competências exclusivas do Congresso Nacional e privativas da Câmara e do Senado. Mas tem outra coisa importante, existe uma lista de competências nesses artigos e você tem que ler isso mais de uma vez. Por quê? Porque muitas vezes o examinador coloca uma competência lá e essa competência você tem que gravar. Você tem que saber se ela é uma competência com participação presidencial ou se é exclusiva do Congresso Nacional, ou mais, se ela é privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado. É extremamente importante a leitura contínua desses 4 artigos, artigo 48, 49, 51 e o 52, ok? Instrumentos de atuação exclusiva do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode utilizar-se de determinados instrumentos normativos que lhes são exclusivos, como é o caso do decreto legislativo. O Congresso Nacional pode se utilizar do decreto legislativo nas seguintes situações. Regulamentação de matérias previstas no artigo 49 da Constituição, que são as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Votação nas 2 casas. Isso quer dizer que um decreto legislativo ele é votado no Senado e depois votado na Câmara dos Deputados. São atos normativos primários. Preste atenção nisso, anote, dê destaque para isso. Atos normativos primários. Rodrigo, qual que é a importância de saber que decreto legislativo é um ato normativo primário? Olha só, ato normativo primário é aquele que nasce na Constituição da República. Se você for analisar o artigo 59 da Constituição da República, existe uma lista de atos normativos primários. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias também. O Congresso Nacional tem atos desse tipo que lhes são exclusivos, que é o caso do decreto legislativo. O decreto legislativo é exclusivamente utilizado pelo Congresso Nacional. Da mesma forma que o decreto executivo é exclusivamente utilizado pelo Executivo. Por isso, atos normativos primários. Qual que é a segunda razão de eu chamar a atenção para atos normativos primários? Pelo seguinte, quando a gente fala em atos normativos primários, eu estou falando naqueles atos que estão sujeitos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Atos normativos primários são aqueles atos que estão sujeitos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Se um ato primário aparentar ou apresentar qualquer vício de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal poderá, por meio de ADIM ou ADC, analisar a constitucionalidade do referido ato. O decreto legislativo é ato primário, portanto, se ele tiver algum vício, se houver alguma presença de inconstitucionalidade no ato, o Supremo Tribunal Federal poderá analisá-lo e mais, poderá simplesmente declará-lo nulo por inconstitucionalidade formal
ou material. A questão do controle de constitucionalidade é um ponto para uma aula específica que a gente ainda vai tratar, ok? São promulgados pelo presidente do Senado. Então vejam só, o presidente do Senado vai promulgar decretos legislativos do Congresso Nacional. Essa é uma outra competência muito importante. Mais instrumentos exclusivos de atuação do Congresso Nacional.